Brasilinas e brasileiros, fala meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa querida e maravilhosa resistência mental contra o hospício geopolítico que se tornou esse país. Se você ainda tem 2 neurônios funcionais que se comunicam por sinal de fumaça, se ajeita na cadeira porque hoje o nível de vergonha alheia não é apenas internacional, ele é intergaláctico. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Esquece os maiores fracassos de bilheteria de Hollywood, esquece os maiores fiascos da Marvel, porque a nova superprodução do PT em Santa Catarina conseguiu superar todos os limites conhecidos do ridículo. Vocês conhecem aquela tia velha e desesperada da família? Aquela criatura carente que passa 3 horas e meia no salão de beleza, recondicionando os 3 fios de cabelo que lhe restam, esvazia um vidro inteiro de perfume barato de gosto duvidoso, aplica 14 camadas de reboco e argamassa na cara para esconder as marcas do tempo, joga aquele decote ousado e agressivo e vai saltitante para o encontro arranjado no Tinder. Tudo isso na esperança dourada de finalmente desencalhar, se livrar da solidão e arrumar um companheiro. Só que, ao chegar no restaurante, ela toma um bolo monumental, daqueles de chorar no meio-fio, e termina a noite enfurnada na cozinha de pijama, chorando as pitangas na companhia de um pote de sorvete de flocos com gosto de geladeira. Meu dia foi horrível. Eu preciso de um pedaço de bolo. Será que eu como só mais um pedacinho? Pois é, brasilinas e brasilinos, essa tia véia, carente, frustrada e rejeitada atende hoje pelo nome de Luiz Bebasso Lula da Silva. E o Tinder fracassado dele atende pelo nome de Itajaí. É o match que virou pesadelo, a humilhação pública transmitida em rede nacional para quem quiser ver o tamanho da decadência do reizinho do palanque. Vamos aos fatos e à autópsia desse desastre completo. O nosso querido descondenado resolveu pegar o seu Aerolula, pago com o suor do seu IPVA e do seu imposto sobre a blusinha, para fazer uma visitinha protocolar e pomposa ao estaleiro Detroit, Brasil, localizado na gloriosa e produtiva Itajaí, no estado de Santa Catarina. A organização do evento, numa demonstração de megalomania patológica que faria inveja aos faraós do Egito Antigo ou aos ditadores norte-coreanos, montou uma infraestrutura gigantesca, um verdadeiro circo romano de lona esticada, crentes de que a presença do semideus barbudo de 9 dedos iria simplesmente parar a cidade, travar o trânsito e fazer as massas chorarem de emoção. Segundo os próprios gênios organizadores do Comitê de Recepção do Planalto, eles prepararam um espaço coberto, cercado e higienizado para receber, no mínimo, 700 pessoas sentadas. Estava tudo milimetricamente planejado para a apoteose do pai da pobreza. E quantas almas penadas apareceram para bater palma para o monarca da cachaça, meus queridos e pacientes amigos! Se a gente fosse perguntar para o Datafolha, eles provavelmente diriam que as imagens de satélite registraram cerca de 3 milhões de pessoas, todas flutuando em transe místico de amor e companheirismo. Mas a realidade nua, crua, fria e fotografada por todos os ângulos é que apareceram míseras 7 pessoas na abertura dos portões, chegando a um pico heróico de 15 gatos pingados ao longo do discurso. Tinha espaço para 700 pessoas e o sujeito conseguiu atrair exatamente 1% do público esperado. 1%! Tinha mais cadeira plástica vazia e poeira voando naquele galpão do que neurônio funcionando na base de apoio do governo no Congresso Nacional, o que, convenhamos, também não é uma meta muito difícil de se atingir. Era esperado cerca de 700 pessoas. Foi montada uma estrutura com água mineral e tudo mais, esperando aí a presença de 700 apoiadores hoje. Porém, as primeiras informações são de que apenas 7 apoiadores, sem estar com credenciamento, compareceu aqui do lado de fora. Tem muitas informações mentirosas que circulam pela imprensa, justamente porque nós estamos em Santa Catarina, que é um estado que a gente vê muita fake news em relação à esquerda, em relação ao presidente Lula. Então, é importante você fazer essa entrevista para que a gente também possa esclarecer as fake news, para que não fiquem dizendo que tinha apenas 7 pessoas, porque não é isso. Nós, da militância, já sabíamos que ia ser uma visita que estaria restrita, até pela segurança do presidente Lula, né? Veja que já teve até uma armação do Bolsonaro e família Bolsonaro para matar o Lula, né? Então, vindo para Santa Catarina, a segurança precisa ser maior, e a gente compreende isso.
Mas a estrutura montada foi para 700 pessoas. Houve uma estrutura montada, mas isso de 700 pessoas é você que está dizendo. Acho que é importante não tentar induzir a entrevista e induzir minhas respostas. Quantas pessoas a senhora acha que compareceu aqui hoje? Eu não sei quantas pessoas compareceram. Vendo aqui ao redor, quantas pessoas você consegue ver? Ao redor, não é para ver ao redor. O evento já está acontecendo lá dentro. Lá dentro apenas com pessoas credenciadas, apenas autoridades? Sim, pessoas credenciadas, autoridades, e nós já sabíamos disso. Eu não sou uma autoridade. Então é importante que as coisas transcorram da forma que tem que transcorrer. Não era de se esperar que apoiadores comparecessem aqui também, sem ser autoridades? Eu gostaria de te perguntar por que você está tentando induzir as minhas respostas para que chegue em algum lugar. Não. Você é jornalista que está tentando fazer uma cobertura ou você está a serviço de algum veículo de imprensa que é contra o presidente Lula? Porque é isso que está aparecendo. A gente noticia o que acontece. É possível ver aqui, as imagens comprovam, que houve uma baixa adesão. Não houve uma baixa adesão. A senhora pode me mostrar onde estão os apoiadores? As pessoas credenciadas estão lá dentro. E os apoiadores sabiam que não poderiam entrar. E eu vou encerrar por aqui porque você não está querendo fazer uma cobertura como uma imprensa honesta. Você está querendo induzir as minhas respostas. Fica o presidente Lula, o maior presidente que o Brasil já teve e vai continuar tendo. Lula tetra. E vejam bem, eu não culpo de forma alguma a maravilhosa e trabalhadora população de Itajaí. A assessoria de imprensa do governo, os passadores de pano profissionais e a militância que chora no Twitter começaram a arrumar as desculpas mais esfarrapadas do universo. Disseram que era horário comercial, que era dia útil, que o povo estava ocupado produzindo a riqueza que o governo adora confiscar via Pix. Mas nós, que conhecemos como a engrenagem funciona, sabemos muito bem a verdade real dos fatos. A população de Santa Catarina não saiu de casa, não foi por causa do relógio de ponto ou do chefe no escritório. A galera não saiu de casa foi por puro instinto de sobrevivência. O povo ficou trancado por medo de ser assaltado pelo chefe de Estado ou por qualquer integrante daquela comitiva de 50 ministros que o acompanha por onde passa. Afinal de contas, todo mundo sabe que se você bobear e pisar num raio de 500 metros perto dessa turma petista, some misteriosamente a capinha do seu celular, o relógio do seu pulso e até a sua carteira de trabalho é desintegrada por combustão espontânea. Agora, parem um segundo e tentem mensurar o tamanho colossal dessa humilhação pública. Se o ex-presidente Jair Bolsonaro decide do nada, sem aviso prévio, numa terça-feira chuvosa e cinzenta de inverno, descer de um carro para comer um pastel de carne com caldo de cana azedo numa feira de bairro esquecida no interior, sem gastar um centavo de dinheiro público com propaganda, ele junta instantaneamente 100 vezes mais pessoas do que essa superprodução hollywoodiana do PT. O Bolsonaro arrasta uma multidão capaz de entupir a avenida, enquanto o atual mandatário precisa de caravana paga, sanduíche de mortadela e promessa de picanha metafórica para tentar encher uma tenda de praia. E aí eu sou obrigado a fazer a pergunta de $1 milhão para vocês. Esse é o sujeito que os institutos de pesquisa e o consórcio de imprensa juram de pé juntos que ganhou as eleições presidenciais com uma votação histórica, avassaladora e consagrada nas urnas? O homem é um verdadeiro presodente, sem povo, um líder de laboratório que só existe dentro do estúdio de TV oficial e nos relatórios de assessores bajuladores. Um morador local de Itajaí resumiu perfeitamente a ópera bufa ao olhar de longe para aquele galpão fantasma e soltar a máxima da filosofia popular. Tanto aquilo, tanto é a mesma coisa. O sujeito virou um zero à esquerda literal, uma assombração institucional que discursa para o vento. Por isso mesmo, eu quero registrar aqui, nesse espaço, os meus mais sinceros, profundos e calorosos parabéns à fantástica população de Itajaí, ao povo catarinense como um todo. Vocês deram uma aula de dignidade e mostraram para o resto do Bananil que catarinense não bate palma para maluco dançar no palanque. Vocês simplesmente ignoraram a existência da criatura e deixaram o homem falando sozinho para as moscas, para os cupins e para as estruturas de ferro galvanizado da tenda. Mas aí vem a parte psicologicamente fascinante do roteiro. O que acontece quando o ego inflado, frágil, intocável e narcisista do nosso querido e supremo painho é ferido de morte pela realidade? Ele simplesmente surta? Ele entra em pane. Ele ficou tão profundamente frustrado, amargurado e espumando de raiva ao olhar para aquele mar de cadeiras vazias que começou a metralhar e a atirar para absolutamente todos os lados, um claro delírio retórico de quem vive completamente desconectado do mundo real. Há pelo menos 3 décadas. Como não tinha povo de verdade para bajular o seu ego, para aplaudir suas piadas velhas da década de 70 ou para gritar seu nome em transe, ele decidiu usar o microfone público para xingar e destilar todo o seu veneno contra o governador eleito de Santa Catarina, o Jorginho Melo.
O homem subiu no palanque com as bochechas tremendo de indignação e com aquele ar de superioridade aristocrática de quem se acha o dono do destino da nação, mandou a seguinte pérola intelectual de estadista. Qual é o tamanho da cabeça desse cidadão? Qual é a qualidade da massa encefálica que ele tem na cabeça? E se vocês compararem, vocês vão poder saber quem é bom para Santa Catarina e quem é bom para o Brasil. É exatamente isso que vocês ouviram. O presidente da República Federativa do Brasil, absolutamente pistola, com os nervos à flor da pele, porque foi solenemente ignorado pelo povo, começou a ofender publicamente a capacidade cognitiva e a massa encefálica de um governador de estado, porque esse se recusou a participar de uma encenação de parceria bilionária fake, que só existe no papel do orçamento fictício do governo federal. E não satisfeito em ofender o governador, o imperador dos palanques vazios ainda teve a audácia, a cara de pau hercúlea, de acusar os próprios catarinenses de sofrerem de síndrome de grandeza. Não pode permitir que aqui em Santa Catarina as pessoas sejam tomadas da síndrome de grandeza. O cara que é nordestino é pior do que o do sul do país. Que história que é essa? Não pode permitir que prevaleça em Santa Catarina o racismo. Meu amigo, síndrome de grandeza é você gastar rios de dinheiro dos impostos alheios para montar uma estrutura circense para 700 pessoas e conseguir levar apenas 7 apoiadores. Isso não é síndrome de grandeza, isso é diagnóstico de esquizofrenia política avançada, misturada com declínio cognitivo acentuado. E se vocês acham que o surto psicótico da tarde parou na ofensa gratuita ao Jorginho Melo, apertem os cintos, porque a viagem de ácido mental só estava começando. O sujeito olhou para o mar de Itajaí, deve ter visto o reflexo da própria empáfia na água e achou que estava diante da terceira frota de combate da Marinha dos Estados Unidos da América se aproximando para uma invasão iminente. Do nada, quebrando todo e qualquer protocolo diplomático básico, rasgando o bom senso e enterrando a liturgia do cargo na lama, Stalinácio resolveu atacar gratuitamente ninguém menos que Donald Trump. Sim, o presidente do Brasil usou um batismo de fragata no Estaleiro do Sul para chamar o líder da maior potência econômica e militar do planeta de nego maluco. Porque eu não quero guerra, mas eu também não quero ser pego de surpresa. Eu não quero constatar que eu não tenho nada, sabe? Eu tenho que me cuidar. Tá cheio de nego maluco no mundo. Tá cheio de nego maluco no mundo. Agora mesmo o presidente americano ele quer tomar a Groenlândia, o Canadá vai virar estado dele, quer tomar o canal do Panamá. Sabe, onde é que nós estamos? Então eu quero que vocês saibam que isso aqui para mim não é um navio. Isso não é um monte de ferro com produtos tecnológicos de primeira linha. Isso é o começo de um país que vai assumir de fato e de direito o direito de ser soberano, de tomar conta do seu nariz e estar preparado. Diante de um espetáculo deprimente desses, a gente é democraticamente e logicamente obrigado a questionar em praça pública. Qual é o real estado de sanidade mental desse cidadão? Será que ele tomou uma dose dupla daquela famosa aguinha que passarinho não bebe antes de subir nos degraus do palanque do estaleiro Detroit? Porque o nível de delírio persecutório e de paranoia internacional já cruzou qualquer linha aceitável da sanidade e entrou direto na área do isolamento psiquiátrico. E a hipocrisia purulenta disso tudo, meus caros, é o elemento que transforma o drama em comédia pastelão da melhor qualidade. Prestem atenção na genialidade do roteiro. O Lula afirma com a voz rouca que vai investir na defesa para proteger a soberania do Brasil de uma eventual guerra de proporções bíblicas contra os Estados Unidos da América para defender o território canadense. Irmão, em 4 anos do seu atual desgoverno, você não conseguiu proteger o cidadão brasileiro nem das investidas do PCC, do Comando Vermelho ou do assaltante de esquina que mata por causa de um celular usado. O governo Lula passa o ano inteiro bloqueando 4 bilhões e 300 milhões de reais do orçamento do Ministério da Defesa, sufocando as Forças Armadas, forçando o Exército Brasileiro a suspender operações básicas e essenciais de monitoramento nas fronteiras secas contra o contrabando de armas e o tráfico internacional de drogas. E agora ele quer posar de Rambo Tupiniquim de esquerda na frente de uma plateia de 15 pessoas?
Até a nossa gloriosa Marinha do Brasil sofreu um corte brutal de 15,5% nos seus gastos de custeio e manutenção. O próprio ministro da Defesa do governo, o José Múcio, teve que vir a público com a cara mais lavada do mundo para admitir que os caças de combate modernos da Força Aérea Brasileira estão mofando parados no chão dos hangares por absoluta falta de dinheiro, até mesmo para comprar o combustível de aviação. A frota não tem querosene para decolar, as viaturas do Exército não têm verba para trocar os pneus carecas, os recrutas estão sendo dispensados mais cedo para o governo economizar no rancho e no prato de arroz com feijão do quartel. E esse é o gênio da estratégia militar que vai liderar o Brasil numa resistência armada contra os porta-aviões americanos? É ou não é uma piada pronta que se escreve sozinha todos os dias nesse país? O Lula deixa as fronteiras do Brasil completamente escancaradas, com as comportas abertas para o avanço do narcotráfico no momento delicado em que as facções criminosas nacionais começam a ser classificadas como grupos terroristas por agências internacionais de inteligência. Ele não tem cacife moral ou financeiro para proteger uma única linha de fronteira contra o crime organizado. Não tem dinheiro para colocar gasolina no tanque do avião da FAB. Não tem competência política para encher uma tenda de lona para 700 pessoas no sul do país. Mas jura de pé junto, olhando para a câmera, que vai criar uma mega indústria de defesa nacional para salvar o planeta da terrível ameaça do Canadá virar o 51º estado americano. O resumo prático da ópera, a conclusão lógica desse domingo de comédia, é uma só. A viagem patética para Itajaí foi o retrato perfeito, a maquete em miniatura e a síntese absoluta de todo esse desgoverno. Uma infraestrutura cara, pesada, bilionária, paga integralmente com o dinheiro dos seus impostos e do seu suor, montada exclusivamente para servir de palco para um público fantasma de cadeiras plásticas vazias. No centro do picadeiro, um líder arrogante, amargurado, destilando ódio contra as autoridades locais que trabalham de verdade e arrumando brigas imaginárias com superpotências internacionais, apenas para tentar disfarçar sua própria e gritante irrelevância política interna. Itajaí, mais uma vez, em nome de todo o público que ainda mantém a sanidade mental intacta, o meu muito obrigado por nos proporcionar esse momento histórico, cômico e impagável de pura vergonha alheia petista em solo catarinense. E o resumo da ópera é um só. No baile de Itajaí, o painho não levou banho de sangue de porco, mas o balde de água fria foi tão grande que sobrou até para o Canadá pagar a conta. Se você também se divertiu com esse show de horrores geopolítico e com a solidão do palanque presidencial, já deixa o seu like maroto aqui embaixo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito para não perder nenhum episódio desse manicômio institucional. E deixa o seu comentário. Qual é a marca, o teor alcoólico ou a procedência da cachaça que fez o atual mandatário querer declarar guerra contra os Estados Unidos para salvar o Canadá? Um grande abraço a todos, fiquem firmes e até o próximo vídeo. Fui. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.